A paz do Senhor, meus amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria nós iniciarmos esse novo trimestre, segundo trimestre de 2020. E vamos estudar um tema muito abençoado, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus! E a nossa lição de número 1 fala sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. 5 de abril de 2020, domingo, e o texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o que me chama a atenção é a saudação de João, né? A segunda epístola de João, a saudação, ele também fala graça e paz da Pai Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Ele diz isso. É a única vez que aparece na Bíblia essa expressão por parte do Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Essa expressão, o Filho do Pai, né? Mas o nosso texto áureo é muito bonito, é uma saudação bíblica e evangélica. E a nossa verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Realmente é uma epístola extraordinária. E você precisa saber, meu irmão, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é aluno, é importante que você saiba que a epístola de Paulo aos Efésios também é uma revelação do Espírito Santo para o apóstolo Paulo. Você vê que ele fala o mistério de Deus, onde mostra o plano salvífico de Deus. E Paulo recebeu isso pelo Espírito Santo. Isso é revelação, irmão. É o mistério de Deus revelado ao apóstolo Paulo para mim e para você. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. Bom, o nosso texto áureo, então, como eu já disse, para você é uma saudação. Ele inicia, então, no capítulo 1, entre os versículos 1 e 2, ele vai saudar os cristãos de Éfeso. Éfeso realmente era uma cidade linda. Atualmente, quem visita a Turquia certamente vai conhecer as ruínas da cidade de Éfeso. Muito linda. É uma das cidades que tem um patrimônio da humanidade, né? São ruínas preservadas que dá para a gente ter uma ideia da grandeza da cidade na época do apóstolo Paulo. Ao entrar nas avenidas de Éfeso, você entrando para ir mais para o coração da cidade, você vê logo à sua esquerda o estádio de Éfeso, enorme, assim, um local enorme para as pessoas se reunirem para os espetáculos, né? É quase similar ao Coliseu de Roma, claro que é menor, mas é aquele estádio assim muito bonito, né? Muito grande, é um complexo esportivo, mas também onde a população se reunia para discutir questões relevantes da comunidade. E aí você vai continuando naquela avenida cheia de colunas que foram recuperadas pelos arqueólogos. Você vai ver a fachada da Biblioteca de Éfeso, que é uma das coisas mais lindas que tem. Muito bonito, irmão. E depois você vê aquela avenida enorme. Provavelmente o apóstolo Paulo morou por ali perto. Então é uma cidade muito bonita. Eu tive o privilégio de visitar a cidade de Éfeso e coloquei 2 fotos no nosso comentário. Então você pode sim entrar na nossa lição, baixar a nossa lição, está ali no meu site www.professoralberto.com.br, e ali você poderá ver então as 2 fotos. Eu coloquei a foto
de uma das imagens da deusa, né, das divindades de Éfeso, e também coloquei ali à frente da biblioteca de Éfeso, que é muito bonita. E interessante é que essa saudação aos irmãos ali na cidade de Éfeso, ele não é só para a cidade de Éfeso que ele faz essa saudação. Isso é interessante, porque ele vai utilizar desta saudação em várias outras cartas. Então, por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a igreja de Roma, ele vai usar a mesma saudação. A igreja da Galácia é muito simétrica, parece que essa era uma saudação padrão de Paulo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para você, por exemplo, a saudação de Paulo aos irmãos de Roma, a capital do império, que está em Romanos capítulo 1, versículo 7. Olha só: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, tanto a primeira carta escrita à capital da Acaia, que na época era Corinto, como a segunda. Então, 1 Coríntios 1:3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, 2 Coríntios 1:2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só em Gálatas 1:3, a saudação aos cristãos da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus. Então se percebe que o apóstolo Paulo usualmente fazia essa saudação. É uma saudação então comum do apóstolo Paulo a essas igrejas. Interessante também é como ele vai usar a saudação para Timóteo e para Tito, que é mais pessoal. Mas olha só, ele só acrescenta uma palavrinha na saudação. Graça e paz permanece, ele vai acrescentar a palavra misericórdia. Então, essa é a única diferença das cartas que ele escreve a Roma, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Gálatas e também a Efésios, obviamente, que é o textuário que nós estamos estudando. Então, vamos ver. 1 Timóteo 1:2. Olha como Paulo diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Observaram que ele só acrescentou a palavra misericórdia, né? Olha só, 2 Timóteo 1:2. Ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tá vendo? Então ele só acrescentou a palavra misericórdia. A Tito, Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus. Então você vê que o nosso textuário, então, era a fórmula de saudação do apóstolo Paulo, excetuando, então, a Timóteo e a Tito. Quando torna pessoal, ele acrescenta a palavra misericórdia. Quando é coletivo, aos irmãos de Roma, aos irmãos de Efésios, aos irmãos de Corinto, aos irmãos da Galácia, então ele usa a expressão graça e paz, que é o caso do nosso textuário. Nosso textuário aqui de Efésios 1:2 é: a vós, graça e paz. Eu acho muito interessante essa expressão graça e paz. Por quê? Porque parece que o apóstolo Paulo está combinando duas culturas, duas línguas. Porque graça vem do grego charis, graça, e paz do shalom, hebraico, shalom.
Então, nós teríamos duas palavrinhas muito relevantes: graça, do grego charis, e paz, do hebraico shalom. Bom, vamos lembrar que os judeus saudavam as pessoas com shalom. Isso faz parte do patrimônio espiritual do povo judeu. Shalom. Chegava no sábado, Shabbat Shalom. Nos dias comuns, Shalom, Shalom. O problema é que a expressão Shalom ficou tão popular, tão comum, que hoje em Israel, Shalom significa olá. É normal as pessoas irem passando para você, e que nem aqui no Brasil a gente fala olá, oi. Lá em Israel, Shalom, Shalom. Então Shalom perdeu o significado real, o conteúdo espiritual da palavra, por causa do cotidiano do povo judeu. Mas na época de Paulo, nós estamos falando de 2000 anos atrás, a ideia ainda é essa ideia espiritual, né? Graça e paz. E no caso a Timóteo e a Tito, misericórdia. Agora preste atenção num detalhe importante. Quando a gente recebe o toque da graça, quando você é tocado pela graça de Deus, você sente paz, você sente o shalom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então é combinação de duas coisas lindas, graça e paz. É uma das saudações mais bonitas, bíblicas e evangélicas que nós encontramos então na palavra de Deus, e é uma saudação que Paulo fazia para os irmãos. Ô professor Alberto, mas está errado a gente usar outro tipo de saudação? Ou a gente só tem que usar essa, graça e paz? Não, meu irmãozinho, não tem problema. Nós da Assembleia de Deus, por exemplo, como é que nós nos cumprimentamos? A paz do Senhor, não é? A paz do Senhor, meu irmão. Tá tudo bem. Em hebraico, Shalom Adonai. Adonai é um dos nomes específicos do Deus verdadeiro. Só o Deus Israel tem esse nome, Senhor, Adonai. Então, não está errado, você pode saudar. Eu estou apenas apresentando aqui como que o apóstolo Paulo saudava os irmãos da sua época. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos pensar numa perspectiva teológica o que implica isso. O apóstolo Paulo coloca Deus Pai ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso revela a divindade de Jesus, porque jamais o apóstolo Paulo colocaria Deus Pai ao mesmo lado a lado com Jesus Cristo. Então Jesus é da mesma natureza do Pai, por isso ele coloca lado a lado, Deus Pai ao lado de Deus Filho. Deixa eu te falar uma coisa que eu disse a hora que nós iniciamos o preâmbulo aqui da nossa lição. Eu disse para você que o apóstolo João, na sua segunda epístola, ele também faz uma saudação muito atípica, né? Porque ele usa uma expressão atípica. Aqui, na segunda carta de João, versículo 3, porque só tem um capítulo, a segunda carta dele, no versículo 3, olha só a saudação dele, ó. Graça seja convosco, misericórdia e paz. Muito parecida com a saudação de Paulo. Então, aqui eu começo a observar que havia já quase que uma padronização de cumprimento, de saudação entre os próprios apóstolos. Tá? Graça seja convosco, misericórdia e paz. Agora, olha só o que João escreve. Da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Essa expressão, o Filho do Pai, a gente encontra só aqui, nesse Evangelho, nessa carta, nessa Epístola Universal de João. Bonito isso, né? Então, nós podemos sim entender, compreender que a expressão graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai,
Ele está colocando, então, lado a lado o pai e o filho. Isso é maravilhoso, porque, de fato, o filho tem a mesma natureza do pai. Graças a Deus. Feito essas considerações iniciais, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre essa lição do segundo trimestre de 2020. Ainda estamos no primeiro semestre, mas já estamos no segundo trimestre, que é abril, maio e junho. A igreja eleita, esse é o título, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E quem é o comentarista? É o pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista é pastor, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, Brasília, nossa capital do país, né? Ele é doutor em teologia sistemática, ele é mestre em teologia do Novo Testamento, pós-graduado em docência do ensino superior e bibliologia. Ele é licenciado em educação religiosa e filosofia. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, Teologia Cristã Evangélica. Ele também é do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB. É da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil e é o segundo vice-presidente da Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e também de Goiás, além de ser o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Agora, eu acho importante eu também falar para você que o pastor Douglas, ele é o responsável para a implementação e o estudo e análise da Rede Assembleiana de Educação, a RAE. Ele está na frente desse trabalho, já entrou em contato com o material do Mackenzie, para o material pedagógico do Mackenzie, para trazer para a Rede Assembleiana de Educação, que seria então a luta por um material confessional cristão. E o pastor Douglas então tem feito todo um estudo sobre isso. Eu já tive a oportunidade de participar de reuniões sobre a questão da Rede Assembleiana de Educação, inclusive apresentando outras propostas pedagógicas confessionais. E então o pastor Douglas é um homem muito preparado na área da educação, e ele será então, ele é o comentarista dessa nossa lição sobre esse tema tão extraordinário, essa revelação que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. E por falar em carta aos Efésios, nossa leitura em classe está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7, que vai falar da estadia de Paulo na cidade de Éfeso. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. E os objetivos específicos: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Nós temos uma interação com o professor e aí a gente entra no comentário, na introdução. Ele então vai dizer que a epístola aos Efésios é também denominada como sendo a rainha das epístolas. Nela, então, o Senhor Deus vai revelar o seu eterno propósito para com a igreja, através de Cristo, claro, né? Então, o que a gente vai estudar nessa primeira lição? Bom, ele vai mostrar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola, para que a gente tenha, então, uma ideia geral do que nós vamos estudar nesse segundo trimestre. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus,
e ao aperfeiçoamento da nossa vida cotidiana cristã. Então, há objetivos, é glorificar a Deus, é se esforçar para viver uma vida de plenitude no Senhor, graças a Deus. Muito bem, então ele, no primeiro tópico, ele vai falar da autoria e data. Esse é o tópico 1 da nossa lição. Autoria. Bom, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então era um costume do autor, ao iniciar a carta, já colocar então a sua identificação. Então, no capítulo 1, versículo 1, parte A de Efésios, está escrito Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, claro que é o apóstolo Paulo, o autor da epístola aos cristãos de Éfeso. No livro de Atos, menciona que ele se chama Saulo. Saulo é o nome hebraico de Paulo. Na verdade, em hebraico é Shaul. Shaul é o nome do primeiro rei de Israel. Saul, o rei Saul, né? Mas Paulo tinha dupla cidadania. Além de judeu, e portanto o nome dele hebraico é Saulo, lembrando que Paulo é da tribo de Benjamim, né? Ele fala isso, ele dá a sua identificação, fala que hebreu de hebreu, pela lei fariseu, então o nome hebraico dele é Saulo, que para nós é Saulo, mas é o equivalente a Saul, que é Shaul em hebraico. Como eu disse, o primeiro rei de Israel, também da tribo de Benjamim. Mas como Paulo tem dupla cidadania, então ele também tem o nome romano, o nome greco-romano, né? O nome helênico, pelo fato dele ser cidadão romano. Então o nome dele romano, grego, é Paulo. Né? Então, nesse preâmbulo aqui, nós encontramos essa informação. Ele fala aqui em Atos 13, capítulo 13, versículo de número 9. Então, em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente, então, uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, na qual ele também pertencia. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo fala da sua etnicidade, que ele é circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, essas informações da sua biografia. Agora, Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, conforme Atos, capítulo 22 e versículo de número 25. 2, subitem 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, então, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Então, ele não usa o nome hebraico, porque ele está falando para a comunidade gentílica. Lembra que Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele fala isso, né? Ali em Romanos 11 ele fala, fui constituído como apóstolo dos gentios. Então ele usa sempre o nome Paulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar então o mundo greco-romano ou o mundo gentílico. Romanos 11:13 ele fala isso, fui constituído apóstolo dos gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como com a ressalva, pela vontade de Deus. Então, feito apóstolo pela vontade de Deus. Efésios 1:1. Isto é, ele não foi escolhido por uma convenção, por um grupo de homens, ou mesmo pelo concílio de Jerusalém. Não, ele foi separado por Deus, pelo Espírito Santo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Subitem 3 do tema 1. Uma epístola da prisão.
Então a epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso na grande capital da grande cidade de Roma, que era a capital do Império Romano. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Isso você pode ler no capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, então, capítulo 6, versículo 20. São sinônimos de que ele está preso na capital do Império Romano. Então isso indica que era uma carta enviada da prisão, do cárcere. E aí você também percebe que, apesar dele estar preso, ele tem liberdade para escrever, tem liberdade para recepcionar pessoas. Então ele tem algumas regalias pelo fato dele ser um preso romano, um preso que tem a cidadania romana. Então nós vemos que ele usa essas palavras sinônimas: preso do Senhor, embaixador em cadeias, prisioneiros de Jesus Cristo. Bom, por essa razão ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon. Essas são epístolas paulinas que ele escreveu da sua prisão na cidade de Roma, a grande capital do Império Romano. E quarto, subite, a data. Qual é a datação aproximada da epístola de Paulo aos Efésios? Bom, de acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar muitas igrejas, plantar várias igrejas na região da Ásia Menor, do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, que dava essa liberdade para ele, de escrita. Bom, então, ele ficou na prisão mais ou menos 2 anos, conforme Atos capítulo 28, versículo 30, você pode conferir aí. Então, é aproximadamente entre o ano 60 a 62 depois de Jesus, Então, por volta do ano 60 a 62, antes da destruição de Jerusalém, quase 8 anos antes da destruição de Jerusalém. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios, então, é por volta do ano 60 a 62, talvez 61, 62, Tendo Tíquico, o portador dessa epístola aos cristãos de Efésios, conforme o capítulo 6, versículo 21. Então, para nós encerrarmos o primeiro tema, síntese do tópico 1, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante então sua prisão domiciliar na cidade de Roma, capital do Império Romano. Há um subsídio didático-pedagógico interessante, porque ele dá um esboço da epístola de Paulo aos Efésios. Isso está disponível também no meu site, basta você baixar a lição. Então, subtema 2, destinatários. Quem são então, para quem Paulo escreveu a epístola aos Efésios, a cidade de Éfeso? Bom, a cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., portanto é uma cidade antiga, Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor muito importante. Atualmente essa cidade, então, como eu já disse, fica na Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu, que é ali entre a Turquia e a Península Grega. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas de ambos os lados, e você pode ver isso ainda hoje. Basta você acessar fotos da cidade de Éfeso, tá lá ainda, essas ruínas estão lá. Era considerado uma metrópole com cerca de aproximadamente 500 mil pessoas no seu auge, porque ela teve várias crises, como eu já disse. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 25 mil espectadores.
No início da aula eu falei sobre esse teatro, né, essa arena que é enorme, realmente é enorme, e estão em escavações. Todo esse anfiteatro está sendo escavado ainda, você já dá para vê-lo, é enorme, você tem uma noção, mas ele ainda está sendo trabalhado, está sendo escavado ainda, e estão achando muitos objetos da época de Paulo, né, da época de Jesus. Então o anfiteatro era para 25 mil pessoas. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida, a arena, onde ocorriam as lutas de animais selvagens, de gladiadores e etc. 2. A questão da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que é a Diana. Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade, então, era derivada em grande parte das imagens que se vendia, porque era uma santa que tinha muitos devotos, muitas pessoas eram devotos da deusa Diana. Então a economia dependia de milhares de turistas que visitavam a cidade. Realmente é uma cidade muito linda, né? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram muito preocupados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso você encontra em Atos, capítulo 19, dos versículos 27 até o 29. Eles gritavam, né? Grande é a Diana dos Efésios. Subitem 3. E a igreja de Éfeso? Bom, Paulo evangelizou as cidades e os seus arredores durante 3 anos, conforme Atos, capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 19, entre os versículos 5 até o 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um certo espaço de tempo de mais aproximadamente 3 meses, conforme Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, num salão alugado na escola de Tirano, ele voltou-se para os gentios. Aí não sabe exatamente onde era essa escola de Tirano, né? Algumas pessoas acham que é um pouco mais para cima ali, perto da avenida principal de Éfeso. Então, normalmente o guia turístico vai falar, é possível que a escola de Tirano fosse mais ou menos ali, conforme Atos 19, 9, para quem visita Éfeso hoje, né? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, conforme Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram pela igreja de Éfeso, que era uma igreja bem estruturada. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, conforme Atos 18, 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E segundo Irineu, por volta do ano 130 a 202, Irineu é um dos pais da igreja, ele era um bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Isso tudo, obviamente, são informações que ficaram na tradição cristã. De fato, ali perto de Éfeso tem um local onde dizem que morou o apóstolo João e também a mãe do Senhor, Jesus, Maria. Então, segundo a tradição muito antiga. 4. A saudação epistolar, que foi o tema do nosso texto áureo, que eu já fiz o comentário, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, conforme o capítulo 1, versículo 1 de Efésios, isto é, aqueles que foram separados, santos com a ideia de separados, né? Consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Bonito esse termo, né? Você vê em 1 Pedro 2,9, né? Uma sociedade peculiar, propriedade de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, charia e shalom,
né? Eu já falei sobre o texto áureo, que nós já vimos, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, a palavra graça. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maneira gentílica da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes então de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, o porto mais importante. Então, é uma escrita mais geral. Síntese do tópico 2. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político e comercial e religioso da época. Então, olha que cidade importante que era a cidade de Éfeso, né? Nós temos um subsídio bíblico-teológico, né, falando sobre a cidade de Éfeso, muito interessante, e o tema 3, propósito e mensagem. Então, primeiro, propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico. Por exemplo, você vê problema na igreja de Corinto, né? Aos Gálatas, e aparentemente não é o caso da igreja de Éfeso, né? Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico ou gentílico com práticas religiosas de mistérios, de magia e até mesmo de feitiçaria, né? Mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. É o que você lê no capítulo 1, versículos 20 a 22. Também é possível perceber um outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar o novo estilo de vida em Cristo. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios crentes. Esses dois segmentos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Capítulo 2, versículos 11 a 18. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor da Epístola aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja em uma perspectiva pastoral, como um pastor que vai cuidar das suas ovelhas. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. E 2, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro eixo, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lembra que eu disse? E é interessante você perceber isso, que a epístola, não só a epístola de Paulo aos Efésios, mas você vê isso em Romanos, você vê isso em Gálatas, você vê em várias epístolas, a revelação de Deus para o apóstolo Paulo. Então, revelação de mistérios de Deus. É o caso aqui. 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Olha que coisa linda, não é? 3, a reconciliação dos povos por intermédio do sacrifício expiatório de Jesus na cruz. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Muito bonito isso, né? Mistério de Deus.
Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Graças a Deus. E 6, os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo. Então você percebe que há vários assuntos envolvidos nessa epístola. Assuntos importantes, desde assuntos teológicos de mistério até assuntos familiares. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja do Senhor faça. Glória a Deus. Então, o fechamento do tópico 3. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, seu corpo. Graças a Deus. Há outro subsídio teológico e as considerações finais. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações no cotidiano da vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte do Pai, de Deus Pai. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. E a batalha contra as forças das trevas, a nossa luta contínua contra as potestades das trevas, as forças espirituais da maldade. Então a epístola de Efésios será a epístola que nós vamos estudar nesse trimestre. E eu tenho certeza que será uma riqueza. Eu tenho certeza que você será poderosamente abençoado, porque é um tema riquíssimo. Então, como professor e também como aluno, como teu irmão em Cristo, eu quero te incentivar para você ler a lição, fazer as anotações, colocar ali as observações, se esforçar. Aproveite, porque é um privilégio, é uma oportunidade que você vai ter nesse trimestre de estudar a epístola de Paulo aos Efésios. Você sabe, você que é membro da Assembleia de Deus, você sabe que todo o trimestre nós estudamos uma temática e agora chegou a oportunidade de você estudar a epístola de Paulo aos Efésios. Então procura lê-la, viu? Leia, são apenas 6 capítulos e você pode fazer isso com a maior facilidade, tá? Então pegue a sua Bíblia, leia a carta do apóstolo Paulo aos Efésios com calma. Eu recomendo que você faça aquela leitura em voz alta, lendo para você mesmo, tá? Não só lendo alto, você vai lendo para você mesmo. Como eu disse, são apenas 6 capítulos e muito assunto importante, que vai trazer grande progresso espiritual para a sua vida. E está aí a oportunidade. Então, aproveite, absorva o máximo dos ensinamentos, tanto doutrinários como práticos, e glorifique a Deus pela revelação do mistério de Deus, que é Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero encerrar essa aula deixando para você uma palavra carinhosa. Eu sei que temos passado e passamos por momentos atípicos, momentos difíceis, mas não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, esconda a palavra no teu coração, agradeça a Deus por tudo, porque apesar dos pesares nós somos cristãos, nós estamos aqui caminhando para Jerusalém Celestial, nós não somos desse mundo. Então, não perca a sua visão com os problemas desse mundo, com as lutas, não. Se tu uma bênção e siga para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fique na paz do Senhor e não deixe de acessar o nosso site
www.professoralberto.com.br. Deus abençoe a sua vida.